canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, es la hora del fuego, es la hora del grito, es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Boa noite, ouvintes da Rádio Com FM 104.5, a rádio comunitária aqui de Pelotas. Está começando mais um programa Uma Nação. Eu sou o Valentim e estou aqui em nome de toda a nação Pachamama, trazendo esse nosso programa, esse espaço que vem falar um pouco sobre cultura, sobre o nosso movimento, sobre o que tem acontecido na ONG Pachamama e no Centro Cultural da ONG Pachamama. Então esse programa acontece todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Estamos um ano e meio aqui no ar, na Rádio Com, nessa rádio comunitária que tanto me orgulha de participar. Então esse programa de hoje, esse programa dedicado aos heróis. Quem são nossos heróis, sobre o heroísmo, tentar intuir, tentar aprender um pouco nessa próxima uma hora dessa inspiração que nos trazem algumas pessoas, alguns gestos, algumas situações e despertam esse mito antigo do herói, do heroísmo. Então nós vamos trazer algumas canções aqui relacionadas ao tema, algumas historinhas, algumas frases, e vamos tentar, não tenho nenhuma pretensão em tentar dar uma aula aqui sobre o herói, o heroísmo, mas eu acho que a ideia é a gente lembrar dos nossos heróis, tentar sentir no nosso coração quem nos inspira nesses, às vezes, tempos difíceis, a gente tentar se inspirar em líderes, grandes líderes. Às vezes a gente acha que só um grande líder é um herói, mas que a gente olhe ao nosso redor, a nossa família, nas pessoas que a gente convive. Então esse programa de hoje vai ser dedicado aos heróis, essas pessoas que às vezes nos inspiram tanto e fazem com que a gente consiga modificar coisas em nossas vidas, tenha mais força para persistir, para aprender.
Então, vamos escutar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta tentando aprender um pouco sobre os heróis. Começamos hoje o programa com Teresa Parodi, nessa bonita canção dela, La Canción es Urgente. E agora vamos ficar com uma musiquinha para começar já forte, já com a Mercedes Sosa já. La vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. 2 meses después, Víctor Jara fue asesinado por la Junta Militar chilena. Muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, la vida. Voltamos então com o programa Uma Nação, programa ligado ao ponto de cultura da ONG Pachamama. Hoje nós estamos tentando aprender e falar um pouco sobre os heróis, sobre o heroísmo, sobre esse ato de vencer o medo e encarar desafios mais profundos, desafios que um mesmo se pergunta, abdicando da sua vida pessoal, e se pergunta durante o caminho, será que vai conseguir vencer o medo e não calar a sua voz frente às dificuldades. Então essa música do Horácio Guarani, cantada pela Mercedes Sosa, traz essa parte dos heróis que são os artistas, os cantores, os poetas. Então separei um trechinho aqui do nosso querido poeta Paulo Leminski. Numa entrevista ele disse o seguinte: aos 17 anos todo mundo é poeta. Junto com as espinhas da cara, todo mundo faz poesia. Homem e mulher, todo mundo tem seu caderninho de poesia lá dentro da gaveta.
e tem os seus versinhos que depois ele joga fora ou guarda como mera curiosidade. Ser poeta aos 17 anos é fácil. Eu quero ver alguém continuar acreditando em poesia aos 22, aos 25, aos 28, aos 32, aos 35, aos 40, aos 41, aos 45, aos 50, aos 60 anos. Até encontrar um poeta, por exemplo, como Drummond ou como o admirável Mário Quintana, que são os poetas que estavam fazendo poesia há mais de 60 anos, e há mais de 60 anos que a poesia é o assunto deles. Então, eu acho que 90%, mais 99% dos poetas que estão fazendo poesia hoje, daqui a 10 anos, eles vão estar fazendo outra coisa. Porque vem a vida, vem os filhos, vem preocupações com dinheiro, vem as ambições do consumo, vem a necessidade de comprar isso, comprar aquilo, de adquirir uma casa na praia e tal, e tudo começa a se tornar mais importante do que a poesia. A poesia é uma espécie de heroísmo. Você continuar ao longo dos anos acreditando que nessa coisa inútil, que é a pura beleza da linguagem, que é a poesia, é um heroísmo. É uma modalidade quase, às vezes eu gostaria de acreditar, de santidade. É uma espécie de santidade da linguagem, porque a poesia não vai te fazer rico de jeito nenhum. É muito mais fácil você abrir uma banquinha e vender banana do que fazer poesia. Quer dizer, para você continuar acreditando em poesia, é preciso muita santidade. Com esse trecho do Paulo Leminski, dedico a nossas heroínas aqui do nosso movimento, a Kari, a Suzy, e ficamos com mais uma música em homenagem a elas, então. Super-Homem. A ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara,
porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe. Quem dera ser o verão, o apogeu da primavera. E só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história, por causa da mulher. Voltamos então com o programa Uma Nação. Hoje a gente está tentando aprender sobre o heroísmo, sobre os nossos heróis. Essa última canção então do Super-Homem, que eu falei, foi dedicada a nossas amigas, companheiras, a Kari e a Suzy, que para mim tem aspectos de heroínas pela dedicação a algo que transcende a sua vida pessoal. Quando deixa um pouco de lado a vida pessoal e se insere assim, se dedica, dá seu tempo por algo que acredita, por um movimento, pela vida melhor dos outros, pelo sorriso dos outros, aí tem algum aspecto do herói. E, bom, a gente já falou sobre os heróis que são os poetas, os cantores que não calam a sua voz para trazer uma vida melhor para as pessoas. E eu queria agora trazer um pouco dessa ideia de, bom, que eu fiquei sentindo assim, quão insensível era a Lois Lane, que não enxergava que o Super-Homem, atrás daquelas lentes ali do Clark Kent, não enxergava que ele era o Super-Homem, a insensibilidade dela. Às vezes a gente tem heroínas, heróis do nosso lado, pessoas que passam desapercebido e se dedicam a atos heróicos assim, que inspiram muita gente. Então que a gente abra um pouco a nossa sensibilidade, perceba ali aquela senhorinha que está limpando o chão agora de noite, tem os filhos em casa, está mantendo a família com dignidade, aquele trabalhador ali que trabalha em silêncio, podando árvore, o seu Zé que poda árvore lá em casa. Pessoas que passam desapercebidos desse mundo de super ultra heróis e que valem toda a nossa referência e nossa deferência e nosso aprendizado. Então vamos ficar com mais uma música que homenageia um negrito super herói do Brasil. Depois vamos para o nosso intervalo com os apoiadores e voltamos depois com Uma Nação. Até daqui a pouco. Chico Mendes lo mataron, era un defensor
que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Têm que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na delegacia da cidade, Ministério Público, pelo Disque 100 ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. 32 22 15 71. Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5.000 famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Há lugares impossíveis. Na sede do CAPA também tem a cooperativa Sou Ecológica com feira permanente de produtos ecológicos. Na Santa Tecla, número 510, telefone 3272-3930. Se a distância está marcada, muda o curso da jornada, sigo rios e caminhos. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com. Izquierdo e Costa Advogados Associados, promovendo a defesa dos direitos sociais há 20 anos, com atuação no direito previdenciário, tributário, do consumidor e das famílias. Visite www.izquierdoecosta.com.br e conheça o trabalho jurídico que possui soluções justas e acessíveis aos seus clientes. Em Pelotas, Rua 15 de Novembro, número 357. Telefone 3222-1022. Izquierdo e Costa Advogados Associados há 20 anos na defesa da cidadania. Permita-se. 3222-1571. Voltamos com o programa Uma Nação, um programa que é ligado ao ponto de cultura da ONG Pachamama. Temos nosso centro cultural aqui na cidade de Pelotas, na rua 15 de novembro, 1026. Esse ponto de cultura que tem várias atividades que, estão chegando ao final da segunda etapa do ponto, então estão acabando algumas atividades, mas vamos ter mais uma etapa, uma terceira etapa, com oficinas de meditação, oficina de capoeira, oficina de costura ecológica, produção de vídeo, cineclube, sarau,
esse programa de rádio, e temos todas as quartas-feiras, nossa meditação aberta, nosso encontro às 20h15, nas quartas-feiras, na rua 15 de novembro, 1026. É só chegar para conhecer um pouco do nosso movimento, um pouco da Nação Pachamama. Mais informações também pelo site www.nacionpachamama.com. Hoje a gente está falando um pouco sobre os heróis, sobre o heroísmo, sobre pessoas que fazem a gente se inspirar e nos transformar em pessoas melhores. Bom, alguns aspectos dos heróis a gente já comentou aqui, sobre os poetas heróis, sobre essas pessoas, sobre os heróis anônimos, as pessoas que passam desapercebido no nosso dia a dia. E então agora vamos escutar uma música que eu achei muito interessante, que é de um paulista, e Fábio Braza vai falar um pouco dos heróis, e daqui a pouco a gente volta, então. Desde os 11 anos eu queria ser um mártir. Eu não tinha planos, tinha sonhos como Martin. Queria ser grande, Bob Gandhi, Rosa Parks, espalhar ideias perigosas tipo Marx. Não quis ser destaque da novela do Projac. Queria ser big como Big e o Tupac. Jamais igual às Farc, sou mais Joana Dark. Rico, não, queria ser Chico Buarque. Tem que pensar mais em dinheiro, meu pai dizia. Ser menos idealista, minha mãe falava. Mesmo sabendo que esse sonho era utopia. Era essa utopia que me alimentava e me fazia caminhar em prol de um bem maior. E quanto mais eu caminhava, o sol se fez maior. Fiz o que podia pra transformar meu redor. E a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, me tornava um ser humano melhor. Let us remind ourselves that our work is far from public. Our work is for freedom for all. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, o que seria de nós? Não haveria nem Mandela, nem Du Bois. Desde menino, quando imagino meu destino, não vejo dinheiro. Vejo primeiro uma linda utopia, talvez a mesma que via esse Sidônio brasileiro, Antônio Conselheiro. Eu acredito em sonhos e não em duendes. Eu acredito em João Cândido, Zumbi e Chico Mendes. Sem utopia, a vida não valia a pena não. E a luta não passaria de encenação. Irmão, dá pra calcular o que seria desse mundo sem Jesus ou Teresa de Calcutá. Ainda que por vezes seja trágico o fim, a humanidade precisa de gente assim. Einstein, Darwin, Duchamp, Chaplin, Da Vinci, inspirações para gerações seguintes. Aristóteles, Platão, Copérnico, Galileu, e por que não você e eu? E me fazia caminhar em prol de um bem maior. E quanto mais eu caminhava, o sol se fez maior. Fiz o que podia pra transformar meu redor. E a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia eu penso, a cada dia eu passo, a cada dia eu posso, a cada dia eu faço, a cada dia eu venço, a cada dia, a cada dia, a cada dia, cada dia me torno um ser humano melhor. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, o que seria de nós? Não haveria nem Mandela, nem Du Bois. A cada dia, 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 a cada dia. Oh, darling, quem é aquela negrita ali que anda ali? Quem é aquela mocinha? Quem é aquela senhora? Ah, tu não sabe? Essa é a Teresa que tanto falam, a Teresa de Calcutá. Ai, que nojo! Tá lavando os pés daquelas pessoas sujas ali, daqueles leprosos. Ai, que horror! Eu não faria isso nem por $1 milhão. Olha ali, ela tá vindo na nossa direção. Ela tá vindo. Oi, moças. Vocês estavam falando de mim? Sim, a senhora estava lavando os pés daquele leproso ali. Que nojo! Não faria isso nem por $1 milhão. Eu também. Eu faço isso só por amor. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol,
una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Voltamos com Uma Nação e agora vamos ter uma contribuição de uma amiga, de uma querida, falando um pouco pra gente sobre o que ela sente sobre os heróis, sobre o heroísmo. Dá-lhe a estreia. O herói está morto em muitas pessoas, pois não se dá o espaço a ele. É visto como um perdedor, um utópico. Temos um herói vivo, por isso estamos na nação Pachamama. Temos almas que não se conformam. Somos heróis, temos de sentir essa possibilidade e assumir a aventura de viver. É tão humano que é mais que humano. O que adoramos em Francisco, Ramakrishna, Gandhi e Mandela são heróis. Quem é Bill Gates, Obama? Somente espertinhos. A civilização tomou um rombo onde o herói é visto como um ser romântico, utópico, que geralmente pede e não tem espaço. Então, as pessoas se conformam e deixam aquilo que tínhamos quando éramos crianças. Perdemos a emoção, o corpo de herói, e nos encontramos nessa mediocridade que chamamos maturidade. Quem sabe se a morte de Cristo seja uma metáfora para chegarmos ao ensinamento. Pessoas que são mortas em vida ressuscitarão. Não necessitamos nos matar com tiros ou morrermos para nos tornarmos um herói. Ele não tem uma história dramática, mas sim uma história de não conformação. Temos muito mais potencial do que somos. É como um cavalo domado e um indomável. Os dois são cavalos, mas somente um tem o Voltamos com Uma Nação. Tivemos um probleminha ali no final da mensagem da querida, da estreia. Mas vamos ver se a gente consegue achar de novo a mensagem dela aqui. Mas por enquanto a gente não consegue colocar a mensagem dela, nós vamos colocar a mensagem de uma outra querida companheira lá de Fortaleza, que nos mandou uma mensagem sobre os heróis. E vamos passar aqui a mensagem da Zuleima Mendes-Aba. Sobre esse tema do programa de hoje, sobre heroísmo, heróis, me vem à cabeça 3 figuras que me tocam profundamente. O Mahatma Gandhi, né, por todo o seu trabalho da espiritualidade, juntando a espiritualidade com a política, mostrando que é possível sim fazer mudanças de forma pacífica, a sua profunda confiança nos seus valores, né? E também outros heróis como Nelson Mandela, também nessa linha da paz, que precisou um pouco mais de ser mais aguerrido no começo, né? E depois se tornou um grande pacifista, né?
E também não poderia deixar de citar Che Guevara. Che Guevara, que no seu tempo precisou pegar em armas dentro daquele contexto, mas ele tinha uma profunda sinceridade, mesmo usando meios, digamos, violentos. Ele era movido por uma sinceridade muito grande de fazer mudanças no seu país e conseguiu realmente mudar a vida do povo cubano. Hoje em dia, realmente, o caminho não tem como, tem que ser por meios pacíficos, pela espiritualidade, vai surgir algo novo, não vamos precisar mais de mártires, os heróis vão ser todos nós, as pessoas que estão querendo mudar através da luz, do amor, através dos valores. Nós precisamos de muitos heróis, muitos, milhares. Então, agora foi a Zulemita, a nossa Zulema Mendizábal, falando um pouquinho sobre o heroísmo, vários companheiros aí contribuindo, e vou também deixar uma mensagem aqui do Dom Arthur, nosso querido companheiro lá de Fortaleza, que mandou uma contribuição para o programa aí. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Com FM, do programa Uma Nação, a todos os participantes aí do programa. Esse tema dos heróis é muito interessante, porque ele tem duas vertentes bem distintas. Aqueles heróis das nossas almas, heróis dos nossos sonhos, e aqueles heróis que nos são vendidos e que certamente nos são vendidos para tirar algo de nós, quando na realidade o herói é alguém que contribui para o nosso engrandecimento. Os heróis, eles nascem a partir da nossa condição humana, a nossa condição humana limitada, e neles nós colocamos desde criança todas as nossas expectativas e até sonhamos em ser também um deles. Quando a gente os olhos observa como alguém que tem poderes, né, especiais, não só poderes de voar, ficar invisível, mas poder de tocar o nosso coração e de nos fazer sentir verdadeiramente seres humanos melhores. Os nossos primeiros heróis, e deveriam ser heróis para sempre, são os nossos pais, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente, na convivência com eles, vai percebendo as suas limitações humanas e vamos perdendo esse encanto. E erroneamente nós vamos substituindo pelos heróis vindos da massiva e do massivo ataque midiático. E então nós não nos permitimos alcançar os verdadeiros heróis, né? Os verdadeiros heróis que contribuem com o engrandecimento das nossas vidas. Esses verdadeiros heróis são aqueles que se sentem realizados em entregar suas vidas a serviço de melhores condições de vida da humanidade. E não fazem isso em troco de nada, e fazem simplesmente por amor, né? E tiram dele qualquer gesto eivado de sacrifício, mas fazem isso com um foco único na liberdade do homem. Ou seja, o herói, ele não caminha em busca de glória, mas ele vive e se dedica com o objetivo de trazer a via onde possamos realizar e vivermos os nossos sonhos. E dentre esses heróis, para que a gente não se estenda muito, estão aí os nossos pais e mães, os trabalhadores anônimos, que simplesmente fazem suas tarefas por amor. Então eu acho que essa é a visão que nós precisamos ter hoje, de que o herói é o que trabalha pela humanidade, e não os heróis gerados pela mídia, como a gente vê aí nesses programas de televisão tipo Big Brother, onde você trata aqueles personagens, não tem nem como qualificar aquilo ali como sendo grandes heróis nacionais. Então, meu boa noite, um abraço bem carinhoso, e que a gente descubra dentro do nosso coração os nossos verdadeiros heróis. Então voltamos com o programa Uma Nação,
Agora vamos escutar uma música que foi feita em homenagem a uma música muito bonita da nossa cultura. Foi feita em homenagem ao João Cândido, um herói da revolta da Chibata. Então, daqui a pouco a gente volta. Águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, a cachaça, as baleias, glória a todas as lutas inglórias que atravessam a nossa história, não esquecemos um navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais mais alto. Um navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Voltamos com o nosso programa e, bom, estamos chegando ao fim desse programa de hoje, que foi dedicado ao heroísmo, aos nossos heróis. E lembrando que esse espaço é ligado ao ponto de cultura da ONG Pachamama. Temos nossa sede no Centro Cultural, ali na rua 15 de novembro, 1026. Meditações ali todas as quartas-feiras, às 20h15, aberta, gratuita. Chega qualquer pessoa ali, tiver a fim de ficar quieto junto com os outros, aprender, ter um espaço de inofensividade, de carinho, de aprendizado. Então vamos acabar, estamos chegando ao fim do programa e deixamos para o final então uma historinha. Um grande companheiro, Monte, querido, lá de Casamama, um abraço para todos lá da nossa comunidade campesina lá de Casamama, deixou essa historinha hoje, me mandou essa historinha que fala de uma guerreira latino-americana, da Juana Azurduy. Tem uma curiosidade muito interessante da vida dela. Ela nasceu no dia 8 de março, no Dia da Mulher, e ele conta um pouquinho de quem foi essa guerreira latino-americana. Então vamos escutar um bom show. Ali, Montito, ficou trimassa o áudio, cara. Buenas noites, companheiros de uma nação. Hoje eu venho apresentar uma heroína real, uma antiprincesa que lutou pela liberdade do seu país e seu povo. Ela se chama Juana Azurduy. Azurduy nasceu em 1780, onde hoje é conhecido como Bolívia. E na infância ajudou o pai na roça, trabalhou muito. E nesse convívio com os agricultores, percebeu
a realidade dos povos originários, dos índios dali, que eram oprimidos, que eram obrigados a trabalhar nas minas, e suas terras eram roubadas pela coroa espanhola. Com 17 anos, ela entrou no convento, que era a única forma de seguir um estudo letrado. Só que com 7 meses ela foi expulsa, porque ela tinha uma vontade muito grande de aprender a história do mundo. Ali na biblioteca, ela encontrou tantos livros que passava noites inteiras absorvendo tudo o que estava acontecendo no mundo. Mas em especial num lugar, no Peru, ela conheceu a história do Tupac Amaru e da Micaela Batista, que também lutaram pelos índios. Então, possivelmente, ela se identificou muito com essa luta, com esse relato de duas pessoas vindo do povo, lutando pelo povo, não pela riqueza, não por um querer bem de ter coisas, e sim a luta pela liberdade. Bueno, a história seguiu e aos 19 anos ela conheceu Manuel Padilha, que foi um agricultor também, mas assim como ela estava cansado das injustiças que ocorriam com todas as pessoas, principalmente os povos originários. Ali, onde a Espanha dominava, existia uma luta constante, onde existia uma resistência mínima às guerrilhas, e a Espanha não queria soltar as terras. Bueno, essas terras compreendem Argentina e Bolívia juntos. Esse espaço se chamava Reinado do Rio da Prata. Então essa luta, essa peleia, ela durou muito tempo, no sentido de quanto mais as pessoas se organizavam, mais a coroa espanhola enviava soldados treinados para conter esse movimento. Mas existia não só vindo da Bolívia, que hoje é a Bolívia, também vinha um movimento de independência vindo da própria Argentina. Existia um cara que chamava Manuel Belgrano. O Belgrano, ele foi como um idealizador, uma pessoa que conduziu muitas coisas, além da construção da bandeira da Argentina. E ele ficou espantado de perceber uma mulher, como foi Zurduy, levando inúmeros soldados, tanto homens quanto mulheres, a lutar pela liberdade. Isso fez com que ele fizesse um movimento que foi tanto de apoio à luta, que era a mesma luta, quanto de dar de presente para Zurduy um sabre que simbolizava o apoio à luta, a essa guerra, a esse enfrentamento com um desafio muito maior do que eles, como um apoio à coragem. E uma das batalhas, ela teve o seu companheiro, o Manuel, preso. E foi muito engraçado essa passagem porque ela, com muita inteligência, e um poeta, um amigo, fizeram como se fosse uma trampa, uma armadilha, onde conseguiram espantar os soldados que estavam como vigias, mexendo numa árvore que com suas sementes, quando golpeavam uma semente na outra, fazia o som de cavalos cavalgando. Então no imaginário desses soldados parecia que tinha mais de 100 homens, então saíram com medo. Então por trás a Zurduy entrou e resgatou seu companheiro. Então é lindo perceber como uma mulher maravilhosa lutou dia a dia. Imagina, teve o filho no meio de uma fuga, ela perdeu o companheiro com o tempo, por óbvio, não? Assim como ela envelheceu. Então conta a história que ela também chegou ao momento de velhice, onde viveu com sua primeira filha, criando todos os filhos, os netos, e morreu velhinha. Então é lindo ver uma heroína, uma antiprincesa, chegar na maioridade.
e deixar uma pegada, uma marca para nós. Então, deixa essa inspiração de Azurduy, Joana Azurduy. Isso eu tirei de um livro. Ele traz anti-princesas e anti-heróis, e é muito interessante, tá? A editora chama Shirimbote e está disponível também na internet. Quem quiser saber um pouquinho mais, é isso. A coleção chama Anti-Princesas. Muito obrigado e espero estar juntinho aí de vocês. Então voltamos com uma nação. Estamos chegando ao fim desse programa de hoje sobre os heróis, sobre o heroísmo. E eu queria encerrar hoje com um trecho assim, dizendo assim: Senhor, por favor, vem habitar meu coração, preencher essa panela vazia com o néctar do amor. Eu não sei nada de tantra, de mantra ou de qualquer ritual, mas eu tenho procurado pelo mundo todo. E por favor, Senhor, vem, segura a minha mão. So